a espinha dorsal do livro de Neemias. Então, começando ali, por o próximo slide, meu irmão Robson, os 3 Neemias da Bíblia. Tem 3 Neemias da Bíblia, a gente tem que ter cuidado, viu? Para não estar lendo um achando que é o outro e o outro não é o outro, que o outro parece com o nome do outro. Mas tudo bem, então são 3 Neemias na Bíblia, 3, só tem 3, viu? E eu também preciso dizer também que todos os nomes da Bíblia, não precisa ser só Neemias, todos os nomes da Bíblia que termina com Ias, todos os nomes, Jeremias, Ananias, Isaías, todos os nomes que terminam com Ias, Ias quer dizer Javé, viu? Javé. E todos os nomes que terminam com El, é Elohim, ou Elohim, viu? Elohim. Então, e Elohim é Deus. Por exemplo, Daniel, Samuel, certo? Então, que termina com Ias é Javé, que nas traduções mais modernas é Jeová, mas a tradução mais fiel ao original é Javé, viu? Javé. Só para os irmãos entenderem aí, viu? Isso no hebraico, na língua hebraica, tá bom? Então, o Neemias aí, contemporâneo de Zorobabel, tá lá? Neemias contemporâneo de Zorobabel. Zorobabel foi aquele que fez a primeira leva, o primeiro transporte do povo para a pátria de origem, Jerusalém. Isso se deu no ano 536 a.C. Observe que o calendário, nós vamos falar sobre isso aqui, acho que já no próximo slide. O calendário ia regredindo, funilando até Cristo. Ok? Mas, em 536, tinha um Neemias que foi junto com a leva, junto com Zorobabel. Certo? E nos dias de Neemias também, no capítulo 2, ou no capítulo 3, justamente lá, tinha um Neemias que ajudou a restaurar as muralhas, que não era Neemias governador. Não era Neemias governador, ok? E o terceiro Neemias era o Neemias governador, tá bom? Agora, nós precisamos também entender na história, onde era que estava Neemias na história, os acontecimentos de Neemias na história. Porque a gente acha que foi todo mundo ali junto com Zorobabel. Ali, ou que não foi junto, foi 1 ano, 2 anos depois. E na verdade tem uma cronologia. E nós precisamos entender essa cronologia. E antes de passar para o próximo slide, Robson, nós queremos dizer que nós não vamos entrar nos pormenores. Os pormenores é para os mensageiros. A gente vai apenas mostrar o dorso do livro de Neemias, para a gente entender melhor a mensagem. Quando a mensagem vinha, a gente só vai encaixando, ok? Pois bem, no próximo aí, Robson, então nós já vemos aos 3 Neemias, né? Então tá aí, todo mundo tá enxergando aí? Os que não estiverem enxergando, vem mais para perto, pode vir, não tem problema não, tá? Parabéns aí, viu? Então, meus irmãos, fiquem tranquilos que isso aí eu não copiei de ninguém, isso aqui não foi uma cópia de ninguém, eu apenas tirei dos textos da história. E eu também, eu pedi para o Robson fazer isso aí, e ele fez, que até me surpreendeu, a beleza, né? Beleza, quem sabe, sabe, né? Quem sabe, sabe. Glória a Deus. Não, depois eu queria que você colocasse o seu nome e o meu e o nome lá, ó. Neemias na cronologia, viu? Que aí a gente vai fazer um trabalho, eu vou até levar para a escola teológica isso aí, ó. Neemias na cronologia. Aquela parte em branco lá, ó, não era? Dava certinho. Depois tu corrige isso aí e faz em JPG e manda para mim depois, ó, por favor. Tá bom, meus irmãos?
Então, meus irmãos, se vocês perceberem, aí tem duas artes. Uma na horizontal e a outra na vertical. Estão percebendo aí? Dá para perceber? A de cima, ela está na horizontal, certo? Então tem 3 períodos aí, 3 períodos da horizontal. O primeiro período é qual? Cativeiro da Babilônia. Ok? O segundo período, restauração. E o terceiro período, interbíblico. Então esses 3 períodos, eles abrangem uma parte da história que vai de 606 antes de Cristo até Cristo. Quantos anos dá? 606 anos. Viu? Eu estou meio nervoso, viu? Não sei porquê, pastor. Estou tomando água aqui. Não, porque eu escovei os dentes e fiz um bochecho com enxaguante, tem álcool aquele negócio, viu? A boca seca. Não era para eu ter feito isso. Quando eu sou convocado para pregar, eu não faço bochecho. E hoje eu esqueci. Mas tudo bem, vamos embora. Vamos para o primeiro da horizontal. O primeiro. Então vamos lá. Só para a gente entender aí a Neemias na cronologia do tempo. Observe que vai de 606 e vai baixando até zerar em Cristo, não é isso? Então o período do cativeiro, ele durou quantos anos? 70 anos. Depois dos 70 anos, em 536, Zorobabel retorna. Agora eu preciso dizer uma coisa aqui. Alguns acham que não foi em 606, foi em 598. Outros acham que foi em 586. Presta atenção. Na verdade, foram 3 levas. Quantas levas eu falei? 3. A primeira leva foi justamente aí, em 606 a.C. E aí o cronômetro começou a contar desta primeira leva. Se você calcular a primeira leva até Zorobabel, dá 70 anos mesmo. Então as outras levas foi em 598, a segunda leva, e a terceira e última leva foi em 586. Mas aí o cronômetro já estava rodando, o cronômetro dos 70 anos. Entenderam? Pois bem, quando chega lá em 506, termina o cativeiro babilônico. Aí o que acontece, na época que eles foram para o cativeiro, era Babilônia, pastor, que era o império mais poderoso do mundo, dominava tudo. Só que a Babilônia era chamada do Império da Cabeça de Ouro. Aquele sonho que Nabucodonosor teve, da grande estátua, que era uma grande estátua, e Babilônia tinha a cabeça de ouro, aliás, a estátua tinha a cabeça de ouro, que representava a Babilônia, e tinha os braços e o peito de prata, que representava os medos e os persas. E a barriga de bronze, que representavam os gregos. As pernas de ferro, que representavam o Império Romano. E os pés de ferro misturado com barro, que representa o Império do Anticristo, que ainda há de vir. Mas não é sobre a estátua de ouro de Nabucodonosor que nós vamos falar. Eu só estou falando que o período da Babilônia acabou. Acabou naquela noite que o neto de Nabucodonosor viu a mão misteriosa escrevendo na parede. Ele viu. E aí naquela noite Deus disse, tá pesado o teu reino, tá medido e... me lembra aí. Pesado, medido e contado. Então acabou. Aí os medos e os persas, que eram 2 impérios, se unificaram e formaram os medos persas. E aí mandaram no mundo inteiro. Era o império agora, a cabeça de ouro ficou para trás. Agora era o império dos braços e do peito. Por isso que era 2 braços e 2 peitos. Porque eram dois impérios unificados. Aí eles mandavam de forma... deixa eu lembrar da palavra aqui.
Não é intercalado, não pode ser intercalado, me ajudem aí. Então, por exemplo, ora a Pérsia mandava e ora os medos mandavam. Por exemplo, Dario, alternado, justamente, então muito obrigado, viu? Dario era dos medos, da Média. Dario, aquele que teve que lançar Daniel na cova dos leões. Naquela época era a Média que mandava. Aí, nos dias do retorno do povo, era os persas que mandavam. Inclusive, era Ciro que mandava, que estava imperando. E ali, para se cumprir as profecias lá de trás dos profetas, inclusive do profeta Isaías, que profetizou a respeito de Ciro. Olha, tomando água aqui, tá secando aqui, viu? Mas Isaías profetizou a respeito de Ciro antes dele nascer. Profetizou. Na Bíblia tem umas profecias que eu acho que eu já falei para os irmãos que foi profetizado a respeito de Josias 300 anos antes dele nascer. Em torno de 300 anos. Antes dele nascer, Deus já mencionava o nome dele e dizia que ia levantar um naquela estirpe, naquela envergadura. E quando foi com 300 anos, em torno de 300 anos, aconteceu. Eu já falei, pastor? Você falou isso aí, foi um dia que você esqueceu do livrinho aí. Eu digo que eu esqueci, não foi, pastor? Hoje eu não esqueci, não. Muito bem, mas tudo bem. Então, a Bíblia não diz, mas a história extra-bíblica diz que levaram lá a respeito da profecia de Isaías e de Jeremias e falaram: ô Ciro, aqui está escrito a respeito que é o senhor que vai assinar o decreto para o povo voltar. E aí ele ficou tão... Diz a história extra-bíblica, não é a Bíblia, aí já é a história extra-bíblica. Diz que ele ficou tão encabulado, eu vou falar uma linguagem bem nordestina, que aí ele já agilizou logo a assinatura para o povo voltar. Só que teve um detalhe: ele não deu os direitos políticos do povo, do povo de Deus. Ele não deu. Retornar, mas sobre as suas ordens ainda. Ele nomeou um governador chamado de Zorobabel para levar o povo de volta. Para quê? Qual era a missão de Zorobabel? Restaurar o templo. Observe que não foi as muralhas, foi o templo. Então Zorobabel leva o povo de volta, a primeira leva. Zorobabel... Isso em 536, depois dos 70 anos. Ali começa o período agora da restauração. Por isso que é um período aí chamado restauração. Porque teve a restauração do templo, a restauração das muralhas, a restauração do culto e a restauração das alianças. Nesse período aí houve essas restaurações. Por isso que esses 136 anos é chamado no período da restauração. Só que aí Zorobabel chega, não sei o que aconteceu com Ciro, se ele morreu, se foi destronado. Entrou outro imperador, e lá na Judéia tinha um povo, os samaritanos, que escreveram uma carta para os persas, uma carta falsa, igual nós estamos vendo hoje no país, hoje como é que é a justiça do país, né? Então foi uma injustiça. E aí, sabe o que foi que o novo imperador fez? Embargou a construção do templo, a restauração do templo, embargou. Ficou 16 anos embargado, 16 anos. De 536 até 520, embargado. Depois de 520 foi que veio uma nova ordem, e em 516, eles concluíram a obra do templo. Entenderam ou não? Entenderam? Quando foi que eles concluíram a obra do templo? 516. Passou 16 anos embargada a obra, e em 4 anos eles concluíram. Só que ali tinha 2 profetas marreta, viu? Quem era o nome dos profetas? Ageu e Zacarias. Nesse período aí da restauração do templo. Vocês lembram que Ageu falou a respeito da restauração do templo? O povo sem indolente, sem ânimo, precisava de um líder de mão firme, né? E ali, talvez, Zorobabel já velho também, né? E ali, aí entra agora, Deus usa o profeta Ageu para animar o povo. E dizer: olha, gente, a glória da segunda casa é muito maior do que o da primeira. O Ageu.
E aí a Geofara de Zorobabel, tu quer falar alguma coisa, Nilton? Fala? Não? Pode me interromper, viu, para falar. Se eu estiver errando. Não, tudo bem. Mas não foi a minha intenção. Quando você falou que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, eu aceitei essa palavra como um refúgio. Amém. Meus irmãos, Ageu entra de peito aberto para ajudar agora Zorobabel na construção. Só que Zorobabel também não estava só, tinha ido com ele também um auxiliar chamado Josuá ou Josué. Não era aquele Josué lá, auxiliar de Moisés, não. Era outro que estava auxiliando Zorobabel. E também o profeta Zacarias. A cidade estava devastada e Zacarias entra para profetizar a respeito daquela cidade num futuro. E esse futuro é o milênio. E aí Zacarias vai, foi outro trator também de esteira também, para ajudar, animar o povo. Bom, em 516 finalizou a obra. Os irmãos entenderam? Em 516 finalizou a obra. Nós estamos aqui descendo já, viu? No outro mapa aqui. Porque lá tem um período interbíblico, nem falei. Aquele período lá não teve profetas, não teve, Deus não falava através dos profetas. Era chamado do período do silêncio, 400 anos. 400 anos. Mas o período da restauração foi até 400 anos antes de Cristo. Pois bem. Aí ali teve 10 anos que é coberto pelo livro de Esther. 10 anos. Quantos anos? 10. Isso se deu em 400. Já 400. Lembra que está descendo? Em 483 barra 73. 73, 473, viu? Então, de 483 a 473 é o período da história que o livro de Esther conta. Ok? Aí, pois bem, então vem mais. Aí descendo em 457, surge outro trator de esteira. Quem é ele? Esdras. Esdras era neto de Ilquias. Sabe quem foi Ilquias na Bíblia? Vocês sabem. Agora eu vou começar a perguntar para vocês, já que vocês não estão perguntando para mim. Ilquias foi um sacerdote no tempo de Josias. Sumo sacerdote no tempo de Josias. E Esdras era neto de Ilquias. Ilquias. Depois de tantos anos, né? Aí surge agora o neto dele. Desculpa, eu não sei se era neto ou era bisneto. Agora Ele era filho de Seraías, né? Seraías também era sacerdote. Não, era da linhagem sacerdotal. Ele era da linhagem sacerdotal, Esdras. Pois bem, Esdras chega em 457. Aonde? Lá em Jerusalém. Vindo de onde? Com a segunda leva. Lembra que Zorobabel foi na primeira? Em torno de 80 anos depois, 70, 80 anos, foi a segunda leva. A segunda leva. Em 457. Esdras, então, nasceu no cativeiro babilônico. Certamente. Nasceu no cativeiro. Certamente Esdras nem conheceu Zorobabel. Certamente. A Bíblia não diz. Mas faz as contas aí, que certamente eles nem se conheceram. Mas eles sabiam muito bem. Então Deus levanta este homem da linhagem sacerdotal, só que ele se despontou mais. Não foi como sacerdote. Não foi como sacerdote. Lógico que lá ele fez um trabalho muito lindo com Neemias. Mas ele se despontou mais, foi como escriba. E o que era que fazia o escriba? Escriba é nada mais, nada menos do que um escrivão ou um escrevente. Ele escrevia. O que é que o escrevente faz? Não escreve as leis? O escrivão não põe a lei lá no papel? Era da mesma forma o escriba Esdras. Copiava os textos da lei mosaica. E outra coisa, o Salmo 119 foi escrito por ele. Crônicas, os 2 livros, o livro de Neemias e o dele, e outras partes da Bíblia também, só para vocês imaginarem, viu? Era um homem de uma sabedoria que muitos dizem que era o segundo Moisés.
Então, o homem se destacou, despontou, Deus usou ali na hora certa. Então, que ano foi? Em 457, certo? Estou errado ou não? Se eu estiver errado, vocês me corrigem, viu? Pois bem, 12 anos depois de Esdras ter ido com a segunda leva, aí Neemias chega com a terceira leva. Quantos anos depois de Esdras? 12 anos, é só fazer as contas aí. De 57 para 45, e aí eu coloquei 45/33, não foi isso? Porque ele ficou 12 anos, aliás, 13 anos, ó, presta atenção, eu errei aqui um ano, viu? 13 anos de Esdras para Neemias, da segunda leva para a terceira. De 57 para 45, dá 13 anos, certo? Só que assim, ó, eu coloquei aí a Neemias aí, de 45/433, não é isso? Por quê? Porque Neemias ficou 12 anos quando ele foi para restaurar as muralhas. Ficou 12 anos. Quantos anos Neemias ficou? 12. Bom, mas ele não restaurou a muralha em 52 dias? Foi, em 52 dias. Mas ficou lá 12 anos. Neemias foi governador por 2 mandatos. O primeiro mandato, 12 anos. Aí depois de 12 anos ele foi para a Pérsia e voltou imediatamente. Só que quando ele voltou, aí já foi o segundo mandato dele. Aí a Bíblia já não fala mais nada. O capítulo 13 fala como foi que ele voltou. Mas depois da volta dele para frente, aí a Bíblia já não fala mais nada. E outra coisa, é importante lembrar que o livro de Esdras, de Neemias e de Malaquias cobre os últimos 50 anos do Antigo Testamento. Os últimos 50 anos. E aqui eu não posso esquecer do Malaquias. Nós vamos falar que no tempo de Esdras e Neemias tinha o profeta Malaquias. Nós vamos falar ainda sobre ele. Ficou alguma dúvida aqui, meus irmãos? Não. Ali entrou agora no ano 400, entra o período interbíblico. É o período que Deus se cala. Eu quero ver se tem alguma pergunta para eu responder. Então eu vou passar já para o próximo slide. E esse slide aqui eu sabia que ia demorar um pouco, viu? Porque eu tinha que explicar direitinho. Ficou pergunta? Então, diga. Em todo esse quesito aí que a gente tem a primeira turma Zorobabel, a segunda Esdras, a terceira Neemias. E aonde que entra aí o livro de Crônicas? De Crônicas? O livro de Crônicas, eu até fiz um vídeo recentemente e pus lá no canal sobre o livro de Crônicas. O livro de Crônicas, quem escreveu possivelmente foi Esdras mesmo, e ele escreveu para o povo Esdras. Se ele escreveu, foi nos dias dele, certo? E ele escreveu o livro de Crônicas para o povo judeu com 3 objetivos básicos. Primeiro, não, 2, vou dizer 2, eu não vou dizer o terceiro não, porque o terceiro, porque ele primeiro que ele escreveu para os judeus de Judá, ok? De Judá. Segundo objetivo, era animar o povo, certo? Lógico que era Deus que estava usando Esdras para escrever. Ele estava usando o povo, Deus estava animando o povo. E em outras palavras, Deus estava dizendo: gente, as minhas promessas e as minhas alianças estão de pé. Tanto é que o livro de Crônicas, nenhum dos 2 livros dá ênfase para o pecado de Israel. Pelo contrário, dá ênfase para as promessas de Deus. Ok? Então foi nessa época aí, tá bom? Vamos lá que o tempo aqui está passando e nós precisamos dizer também que nos dias de Neemias, lembra lá do rei Assuero? Vocês lembram do rei Assuero? Nos dias de Esté? O nome dele era, na verdade a Bíblia fala de Assuero, mas o nome como monarca era de Xerxes. Observe, Xerxes. O filho dele era Artaxerxes.
o filho de Xerxes Assuero. Talvez que foi esse aqui que escreveu para Neemias ir para restaurar as muralhas. Talvez esse monarca aqui fosse enteado de Esther. Talvez fosse enteado de Esther. Certo? Pois é. Então, meus irmãos, é isso. Isso aqui, tem muito assunto aqui para falar, mas tem que passar para o próximo. Passa aí para o próximo. Não vai começar a surgir pergunta aí, viu? E nós temos um cronograma também, né? As divisões do livro. O livro dividido em 3, né? Dividido, tem mais partes, né? Mas tem as subpartes. Do 1 ao 7 é sobre as muralhas. Na verdade, do 1 ao 6 é sobre as muralhas, viu? Do 1 ao 6 é sobre a restauração das muralhas. Certo? Do 7 ao 12 é a restauração do culto e das alianças. E o 13? O 13 aconteceu que Neemias se ausentou e o povo voltaram às práticas erradas de novo. Aí quando Neemias chegou, foi a correção dos abusos. Nós vamos falar sobre isso, viu? Então, meus irmãos, do 1 ao 6, 1 e 2 foi a preparação. 1 e 2 foi a preparação para Neemias, um homem muito inteligente. E o 3? O 3 foi a execução. Começou os trabalhos no 3. Começou os trabalhos no 3, a distribuição dos trabalhos. E no 4, 4 e 5, a oposição. Aí começou os inimigos. E no 6 terminou. Então, do 2 ao 6, foram 52 dias de história. 52 dias, porque terminou no 6. A restauração das muralhas. Ok? Então é assim. No 7, Deus mandou ele contar o povo. Ele contou o povo, inclusive entrou nessa contagem aqueles que foram com Zorobabel na primeira leva. Deus queria ter um relatório. Não era que Deus queria ter um relatório, era para o povo ter um relatório dos antepassados e dos que estavam vivos também. Era para ter um relatório. Então contou o povo e teve o relatório dos que foram com Zorobabel. Isso no capítulo 7 já. Porque no capítulo 6 ele terminou as muralhas. E no capítulo 8, aí entra agora o gigante Esdras, do lado de Neemias. Né? Fizeram aquele culto lá de restauração, vocês sabem. Uma coisa magnífica. Nós não vamos falar sobre o culto, que aí é para o pregador. Mas no capítulo 8 aconteceu isso. E no 9? No 9 foi, oração, jejum também e confissão de pecado, no 9. Inclusive no 9 tem uma oração, no 9, que eu acho que aquela oração é a oração mais linda da Bíblia. E outra coisa, tem coisa que tem no capítulo 9 de Neemias que não tem lá, que não existe, você não lê lá na lei, lá no Pentateuco. Por exemplo, a Bíblia não diz que eles ficaram sem gastar os sapatos e as roupas? Só diz aqui Neemias, na oração de Neemias. Não fala lá atrás. Em nenhum dos 5 livros do Pentateuco fala. Somente aqui. Diz que eles passaram 40 anos e a roupa não dava chulé, né? E a roupa não rasgava, não desgastava e nem o sapato dos pés. Foi Neemias que fez essa oração aqui e apresenta esta verdade. Então Neemias, ele vomita o pecado. Estou falando de uma força de expressão, viu? E ele se auto-inclui, isso no capítulo 9, se auto-inclui. Porque ele está ali fazendo um trabalho na mente do povo de restaurar o culto e as alianças. E que alianças são essas? A aliança mosaica? Também, mas principalmente a aliança abraâmica. A aliança abraâmica, aliás, todas as alianças, né? Todas as alianças. Você sabia que a Bíblia tem 8 alianças? 8 alianças. Só no Éden foram 2. Certo? No Éden foram 2. Aí veio uma com a edêmica e a adâmica. Depois veio a noélica, depois veio a abraâmica, depois veio a mosaica, depois veio a davídica
e depois veio, por último, a nova aliança, e ainda tem uma por vir, a aliança do milênio, tá bom? Eu estou falando de alianças, eu não estou falando de dispensação, que é outra coisa, tá bom? Então, 8 alianças na Bíblia, e Neemias ali estava restaurando as promessas da aliança, que todas as vezes que essas alianças foram quebradas, aliança é um pacto, viu? Todas as vezes foram quebradas, não foi da parte de Deus, foi da parte do homem. E Neemias ali, ele se coloca como culpado também e restaura essas alianças, tá bom? No capítulo 9, isso mesmo, no capítulo 9. Ali no capítulo 8 ele faz a leitura, no capítulo 9, no capítulo 10 também ele restaura a aliança também. E no capítulo 11 ao 12, acontece uma coisa linda, principalmente no capítulo 12. É a dedicação dos muros, é uma festa de dedicação. Só que tem um detalhe, viu, pastor? Pastor Samuel. Olha que coisa linda. Neemias, ele tem algumas listas ali do 9 ao 12. Antes da festa da dedicação. Ele lista os sacerdotes, todos os sacerdotes, até os que saíram nos dias de Zorobabel. Ele lista os sacerdotes, ele lista os sacerdotes que vivem, lista a linhagem do sacerdote, a tribo, como é que dá o nome? Não, a tribo dos sacerdotes. Me ajuda aí, gente. Levi, os levitas, desculpa, viu? Então, ele lista, além dos sacerdotes, ele lista também os levitas. Porque ali era uma festa. E ele não esqueceu, olha que coisa linda, dos antepassados. Na festa, ele não esqueceu dos antepassados. Porque quando nós fazemos uma festa aqui na igreja, tem uma história por trás disso também. E não podemos esquecer dos antepassados. Viu? Então eles não foram injustos. E também dos que estavam trabalhando ali presente também. De mão na obra também. Quando a gente pega uma lista de pessoas, das genealogias, por exemplo. Ali, por exemplo, no capítulo 3, quando ele inicia a obra. E eu vou voltar só um pouquinho no capítulo 3, nós vamos voltar para o capítulo 12, que nós já estamos já na parte final, já, viu? Meus irmãos, Mateus, abre aqui, Mateus, para agilizar. Meus irmãos, quando a gente lê o capítulo 3, a gente vê um monte de nome lá, né? Começando pelo sumo sacerdote. Aí a gente, mas isso aqui, para que eu quero aprender isso aqui? Para que eu quero? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quando a gente entra numa farmácia, por exemplo, eu estou com a dona coluna, um exemplo. Aí eu entro na farmácia e vejo um monte de medicamentos, certo? Mas nenhum daqueles ali eu quero, só aquele para combater a minha dor. Mas tem um monte de medicamento, né? Eu vou valorizar os outros medicamentos? Não serve para mim. Não quero. A mesma coisa. São esses nomes. Às vezes você está lendo, mas aqueles nomes, em algum tempo da história, em algum momento da história, alguém precisou para complementar um estudo, não é à toa que esses nomes entram na genealogia. E se está lá porque tem uma significância enorme. Primeiro que Deus não esqueceu. Deus colocou o nome desses heróis, viu? Não esqueceu. Deus não esquece do nosso trabalho. Deus não esquece do nosso trabalho, meus irmãos. Deus não esquece. Até de uma prostituta ele lembra. Ele lembra. Deus não esquece do trabalho. Neemias, quando chegou, e eu vou dizer as dificuldades de Neemias, Neemias não tinha dinheiro, não tinha recursos para fazer aquilo. Como foi feito? Neemias convocou o povo, animou o povo. E cada um, era uma muralha com 12 portas. Era 12, não era 10 não, 12, viu? 12. Eu contei isso. Eu não fui lá contar, eu contei no texto sagrado. Viu? Porque tem muitos dizendo que era 10, era 12. 12, é só ler direito. Então, meus irmãos,
Cada um, por exemplo, eu morava aqui do lado do portão de número 10, Porta das Águas. Então eu e a minha família era responsável por a construção daquele pequeno trecho. E as famílias iam ser responsáveis pelos trechos. Cada família era responsável por isso simultaneamente. 52 dias depois, estava tudo restaurado. 52 dias. Neemias sem dinheiro. Mas ele tinha uma grande ideia, e aí ele não esquecia de uma coisa: a boa mão de Deus. A boa mão de Deus, viu? Ele não esquecia. Pois bem, meus irmãos, já falamos já que ele, né? Aí, na correção dos abusos, foi o seguinte: a correção dos abusos, para finalizar, para a gente ir para o próximo aqui, a correção dos abusos, Neemias teve que voltar, depois de 12 anos, voltar lá para a Pérsia, porque ele tinha se responsabilizado em voltar, e palavra de homem não faz curva, faz ou não faz? Não, é reta. Ele falou que ia voltar, então ele tinha que voltar, e ele estava na condição de um governador, aí ele voltou, o primeiro mandato dele encerrou. Aí, a distância da Pérsia para Jerusalém, eu estive olhando, viu, Robinho? 1.054 quilômetros em linha reta, mas sem considerar, sobe montanha, desce, rodeia assim, vale, sem considerar isso, eu falo linha reta, 1.054 km, certo? E outra coisa, em lombo de animal, 3 meses de viagem. Pois bem, ele volta para lá, digamos que ele passou 3 meses indo, e ficou uns 3 meses lá ainda. Estou fazendo uma conta aqui a grosso modo. E mais 3 meses voltando. 9 meses ele ficou no centro de Jerusalém. Só foi isso aí, manda o povo voltar. Fizeram uma feira livre, um Ceasa, lá dentro da cidade, dia de sábado. Quebrou o princípio do sábado. Não podia. O povo quebrou. Certo? Então estava assim, aí eles estavam casando com as estrangeiras. E tinha mais outra série de pecados lá. Eu até anotei aqui, profanação do templo. O Tobias, que era um dos inimigos de Neemias, fez um quartinho lá dentro do templo. Sinagoga. Sinagoga. Inimigo declarado. Quando Neemias saiu, o sumo sacerdote Eliasibe deixou ele entrar para dentro de onde? Do templo. Podia ir para qualquer lugar, menos para dentro do templo, meu Deus do céu. O inimigo. Então começou. Quando Neemias chegou, já para o segundo mandato, aí ele corrigiu os abusos, fez a correção. Depois nós vamos falar alguma coisa sobre aquilo ali, viu? Bom, vamos já agilizar agora, prometo não demorar mais, viu, nos slides, e nós temos mais alguns para frente. O próximo slide é o diálogo que Neemias teve. Neemias teve um diálogo. Quando ele estava lá na corte real, o que foi que aconteceu? Chega alguém, uns irmãos lá de Judá, entre eles o seu irmão Anani, não é isso? E aí ele vai e pergunta para Anani, foi um diálogozinho aqui, um bate-papo. Aí ele faz 3 perguntas para Anani. Fez para Anani? Não foi só para Anani não, viu? Olha, o que eu estou falando aqui está no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Ele pergunta assim, como é que está, olha só, observe, está lá eu botei aqui na ordem, viu? Na ordem. Ele pergunta primeiro os judeus que escaparam. Os judeus que escaparam. Aí depois dele faz a segunda pergunta. E a segunda pergunta é, os que restaram do cativeiro. É isso? E a terceira, a cidade de Jerusalém, como é que está a cidade? Se fosse outro, procurava primeiro por a cidade. Não, ele deu prioridade para o povo. E aí, quem eram esses judeus que escaparam? Os judeus que escaparam eram da fome, da miséria. Diz que lá estava em miséria e desprezo total. O texto diz isso aí. Então estava morrendo, para você ter uma ideia,
os que tinham um dinheirinho, emprestavam juro, e abusivos, os agiotas, né, de hoje, e os que aí depois não podia pagar, virava uma bola de neve e tinha que apenhorar os filhos. Não era penhorar não, tinha outra palavra que eu não lembro, dar os filhos como escravos, viu? Então estava numa situação deplorável. Então esses foram os que escaparam da miséria. Ele fez a pergunta dos que escaparam. E aí ele faz a segunda pergunta, os que restaram daquela leva que foi com Zorobabel. Porque, olha, 90 anos depois, com certeza estavam tudo de cabelo branco, viu, irmão Milton? Se é que tinha cabelo ainda, né? Estavam já os branquinhos, os cabelos branquiçados. E aí ele fala assim, e os que restaram do cativeiro? Ainda tem alguém dos que restaram do cativeiro? E aí ele faz a terceira pergunta, e sobre Jerusalém? Aí o Anani responde, só que não foi só o Anani que respondeu. No capítulo 3 disse responderam, plural, responderam. Por quê? Porque o testemunho 2 é verdadeiro. Se tivesse perguntado só para Anani, talvez podia ser que Anani às vezes se confundir e falou, não, mas todos eles, os de Judá, responderam de igual modo. Aí eles falaram assim, ó, sobre Jerusalém, os muros estão fendidos, rachados e as portas queimadas. Pronto. Ali foi a gota d'água para Neemias desaguar. Aí ficou triste. 3 meses depois o rei disse, Neemias, faz o seguinte, vai lá e volta lá. Bom, não vou entrar no mérito porque aí é coisa do pregador, viu? Pois bem, então foi isso aí o diálogo que ele teve lá com eles lá, viu? Vamos para o próximo agora para a gente agilizar isso aí? Vamos, Neemias e seus contemporâneos. Nós falamos do sacerdote e a autoridade. O sumo sacerdote era a autoridade máxima religiosa. Era a autoridade máxima. Era como se fosse o pastor da igreja. Viu? E o sacerdote? Nós, os auxiliares dele. Então, lá tinha Neemias e o Eliasibe. Só que esse sacerdote aí, ele ajudou a construir as muralhas, é verdade. Só que ele foi fraquinho. Quando Neemias voltou, ele deixou o inimigo ir lá morar dentro do templo. Mas ele era uma autoridade, não podemos negar isso aí. E além de Esdras também ali, que era uma autoridade também, tanto é que ele era sacerdote, da linha sacerdotal. Mas conforme eu falei, ele se destacou mais no serviço de escrivão das leis, tá bom? E aí teve esse outro aí, o profeta Malaquias, que nós não podemos esquecer. Malaquias foi contemporâneo a Esdras e a Neemias, por quê? As profecias de Malaquias têm o mesmo sentido do que Esdras e Neemias escreveram. Por exemplo, Neemias e Esdras combateu o casamento ilícito, Malaquias também. Neemias e Esdras combateu a quebra das alianças, eles também. Neemias e Esdras purificou o templo, né? Escreveu nos seus livros para purificar o templo, né? E ele também. Neemias e Esdras deu valor ao serviço dos levitas, sacerdote, e ele, o Malaquias também. Inclusive ele trazia todos os dias para a casa do tesouro. Então por isso que dá a entender que eles foram contemporâneos, porque o problema era crônico, os mesmos problemas que os 3 abordaram nos seus respectivos livros, tá bom? Pois bem, era só isso aí. Vamos passar para o próximo aí, para a gente ir para a reta final? Diálogo. Pois bem. Isso aqui é o que agora? Neemias e seus contemporâneos, pode passar. Isso. A incumbência de Neemias. A incumbência de Neemias. Lembra que esse período aí era o período da restauração? Então, a incumbência de Neemias era restaurar os muros, restaurar o culto e as alianças, e restaurar também a genuína população da cidade. Porque não podia casar com estrangeiro. Ele não queria, Neemias não queria. Neemias botou o dedo na ferida, tinha que casar para ser genuinamente povo de Deus. Povo de Deus. Para ter fé. Porque se fosse casando com estrangeiro, ia misturando ali a idolatria no meio do povo lá. Viu?
E aí depois não ia ser igual radiação atômica. E Neemias teve essa preocupação, viu? Fazer o restauro nas famílias e o crescimento populacional de Jerusalém. Populacional de Jerusalém. Diz que esse trabalho de Neemias nem só aconteceu no tempo de Josué. Eu não sei qual versículo que fala, mas diz que desde Josué até aqueles dias, que naqueles dias de Neemias foi restauradas as alianças, nem no tempo de Josias, que Josias também foi um grande promotor do avivamento, mas no tempo de Josias teve coisa que passou batido. Mas em Neemias ele puxou as rédeas e restaurou as alianças. Viu? Então, meus irmãos, a incumbência de Neemias era justamente essa. Vamos para o próximo, Robson? Vamos para o próximo? Os desafios de Neemias. Neemias, eu botei aqui 5 desafios. Neemias tinha vários desafios. Viu? Deixa eu tomar um. Deixa eu tomar uma aguinha. O primeiro desafio de Neemias, eu coloquei até ali. Eram os inimigos de fora. Os inimigos de fora. O pecado de dentro. Segundo, o pecado de dentro. O povo estava lá, em pecado. Quando ele recebeu a incumbência de Deus, que na verdade foi... A incumbência não foi do rei e nem de outro, foi de Deus, ele sentiu de Deus. Por isso que ele ficou triste, ele queria ir para fazer isso. Era uma incumbência direto do céu. Então, os pecados de dentro, o povo desanimado, muito entulho na cidade. Imagina, a cidade estava entulhada lá, que ia ser destruída. Muito entulho na cidade e pouco entusiasmo dos moradores da cidade. Esse era o desafio de Neemias. Mas olha só que eu coloquei aqui mais também. Ele também não tinha dinheiro. Era um desafio. Tinha que confiar muito em Deus, né? Era um desafio. E outro desafio, a distância de Jerusalém para lá onde ele morava. Era outro desafio. Viu? E outro desafio é que ele foi construir uma casa para ele lá. Ele morar, a casa real do governador, né? Tinha que construir. Como é que ele ia ficar? Morar de aluguel, morar de favor? Ele tinha uma equipe. Então ele construiu. A Bíblia fala isso aí, o texto. Ó, eu até anotei aqui. Construir a casa, no capítulo 2 e no versículo 8. Construiu a casa para ele. Então era outro desafio. Então eram muitos desafios. Mas ele mesmo disse que a boa mão de Deus estava com ele. E aí, vamos agora para os inimigos. O próximo aí, os inimigos de Neemias. Vamos já partir para o final aqui, viu? Eu prometi para o Robinho que era rapidinho e já estou até demorando. Já estou terminando já, viu? Fica tranquilo aí. Os inimigos de Neemias. Sambalate ou Sambalar, tanto faz. Dependendo da tradução da Bíblia, tem um que chama Sambalá e outro Sambalá. Era governador de Samaria, da região dos samaritanos lá. Tobias e Gozem ou Gezê, depende da versão. E tinha um quarto inimigo também, uma turminha de profetas, de falsos profetas lá. Tinha uma turminha de falsos profetas para desanimar o povo. Desanimar. E o povo, e os falsos profetas entraram. Todos os tempos tem isso aí, viu? Então eram os inimigos de Neemias. Amor, ei, senta na cadeira, moço. Já estamos terminando já, viu? Meus irmãos, os inimigos de Neemias eram esses. Eles eram homens, por exemplo, Sambalate, ele era uma espécie de governador. E engraçado que me parece que eles já conheciam a verdade. Porque o Tobias, lembra que eu falei todo nome terminado com Ias? Por que colocaram o nome dele assim, Tobias? Será que a mãe dele ou o pai dele não já conheciam lá atrás o Deus de Israel? Fica uma pergunta, né? Eu também não sei responder. Pois bem, meus irmãos, esses eram aí os inimigos, e eu não vou falar deles, deixa para o pregador, viu? Pregador. Bom, e os construtores, que é o próximo aí, os inimigos de Neemias, os construtores, isso.
eram os heróis da construção. Nós falamos lá que no capítulo 3 apareceu o nome deles. E também tinha um detalhe, tinha uns também que, cruzaram os braços, falou, não vou fazer e tomara que esse muro não seja erguido. Tinha também os contra também. Povo de Deus. Povo de Deus. Todo lugar tem. Todo lugar tem, todo lugar tem. Os dissidentes. Tá sabe aonde? No capítulo 13, no versículo 5. Os dissidentes. Os dissidentes. Eu não quero. Tomara que não dê certo. Fica torcendo para não dar certo. Torcendo. Tomara que não dê. Tomara que não dê certo. Tá? Então é isso aí. Vamos para o próximo para finalizar. As astúcias dos inimigos de Neemias. As astúcias dos inimigos de Neemias. Então, os inimigos, eles pegaram ali, tentavam derrubar de um jeito o projeto de Neemias e não conseguia. Primeiro, por zombaria. Não foi isso? Zombaria, começou a zombar. Eles são fracos, não tem dinheiro. Mais ou menos assim. Vamos terminar isso aí nunca não. Aí depois por ironia, né? Ironias, eles podem até construir, mas vai ser um muro aí, se passar uma raposa derruba. É ironia. Começou a ironizar, certo? Aí depois começou a incentivar ao desânimo o próprio povo. Eles, o inimigo, viu? E depois o emboscada, chamando Neemias lá. Vem cá, Neemias, eu não posso. Sabe por quê? Quem lembra do versículo? Porque eu estou numa grande obra, eu não posso não. Queria uma emboscada, viu? E Neemias, não posso não estou fazendo uma grande obra, estou numa grande obra, viu? E por último, põe descrédito e intimidar. Põe descredibilizar o governador, o projeto do governador, tá bom? Aí Neemias vem agora com o contra-ataque. Deixa eu tomar até uma água que eu gosto de falar aqui, do contra-ataque de Neemias, viu? Você ri, né, Gabriel? Neemias contra-ataca, né? Vai lá, passa aí, Gabriel. Como é que é o contra-ataque de Neemias? O primeiro aí, oração. Oração. A oração pode muito em seus efeitos. A oração move o céu. A arma mais poderosa da terra é a oração. Sabiam disso? Mais poderosa. Quem falou isso foi a afinada Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Ela disse que eu tenho mais medo de um crente em oração do que os canhões da União Soviética apontados aqui para Londres. Sábia mulher. Sábia mulher. A oração. Aí depois ele, pela vigilância. Dia e noite. Não é só orar não, viu? Vigiar também. O inimigo está, bramindo ao redor, mas deixa isso aí pro pregador, viu? Aí o terceiro, o encorajamento, encorajando o povo. Encorajar o povo. Encorajar o povo, viu? Encorajar. E o terceiro, armamento também. Era, levantando o muro, a colher de pedreiro, né, o prumo e, a espada aqui. Porque se o inimigo despontar em cima da hora, colher de pedreiro. A não ser que tenha uma boa marreta, viu, pastor? Uma chibanga, né? Então, onde era que eu estava? Nas astúcias do inimigo, nas táticas de Neemias, né? Pois bem, nós estávamos falando ali no terceiro, ali entre o primeiro e o segundo mandato de Neemias, houve uma vacância, onde aconteceu, eles voltaram lá e só não foram adorar em mais cultura, porque depois do cativeiro eles não adoraram mais, mas quebraram a aliança, estava fazendo aquela maior bagunça. Então o capítulo 13 fala isso. E Neemias, lá no capítulo 13, então Neemias, pode passar para o próximo aí. Neemias, os abusos foram corrigidos, porque os abusos, as alianças, os abusos, né? As alianças ilícitas que ele tinha feito, Neemias vai lá. Isso já quando ele volta para o segundo mandato, viu? Aí a profanação do templo, a profanação do sábado. Se os irmãos lessem na da profanação do sábado, eu lembrei do Ceasa. Diz que eles iam comercializar, mercadejar dia de sábado lá. Tava a maior bagunça. Lembrei daquele negócio do Ceasa lá que eles iam. Uns traziam fruta, uns levavam. Lembrei. Dá para lembrar disso aí. E ainda repetiram nos tempos de Cristo, né? Ainda repetiram. Viu, pastor? Ô, povo, vem, pastor.
E o descuido dos levitas, né, que o sacerdote, por exemplo, o sacerdote não era para trabalhar particularmente, era para ser suprido pelo povo, pelo dízimo e as ofertas. Os levitas, a igreja mantinha, né? Mantinha. Então não era para... E aí o que foi que eles fizeram? Abandonaram os trabalhos do templo e aí foram plantar o vinho, plantar, né? Cuidar das suas vidas particulares. Não, aí Neemias chegou e disse, não senhor, é para trabalhar no serviço sagrado, tá bom? E aí os casamentos pagãos também, Neemias vai lá e não pode. Não, eu estou namorando, vou casar, estou pretendendo casar com uma samaritana, não pode. E com a amonita também não pode, e com a moabita também não pode. E tem que ser alguém de Judá, tem que ser judia. Fala em samaritano, senhor. Sim, senhor. Só uma palhinha. Do povo, o senhor quer falar ou quer que eu fale? Por que Judá não aceitou a ajuda do samaritano para a reconstrução do templo? E aí atrasou tudo e complicou. E atrasou tudo. Porque os samaritanos, justamente os samaritanos... Capítulo 4 de Esdras. Porque os samaritanos, justamente, eles eram um povo. Na verdade, samaritano não é um povo. Engraçado isso, né? Não é um povo. Plura de povos, né? E justamente, samaritano, primeiro, samaritano é o adjetivo pátrio de quem nasce em Samaria. É o primeiro ponto. Segundo ponto, samaritano é uma seita. Inclusive, tem o Pentateuco samaritano. Por isso que, então, eles sendo seitas, não iam bater com as coisas sagradas dos judeus. Não iam bater. Simplesmente por isso. E o samaritano surgiu antes do cativeiro babilônico, quando a tribo do norte, as tribos do norte, o reino do norte, o rei da Síria levou cativo em 722, e aí aquele região lá do reino do norte ficou vazio, e o pessoal da Síria pegava pessoas de outros lugares, outras etnias, e mandava ir lá para Samaria. Aí surgiu ali os samaritanos, essa seita dos samaritanos surgiu ali, mais ou menos isso, viu, pastor? Eu poderia até explicar isso melhor em outra oportunidade. Oi? Aí virou um sincretismo, eles fizeram uma mistura. Foi uma mistura. Justamente porque o que eles dizem no capítulo 4 é que eles queriam também construir um templo para Deus. Justamente. Mas... O Judá não aceitando, eles criaram seus próprios templos, suas próprias adorações, interpretação da lei. Aceita, né? Criaram uma seita, né? Uma seita. E a pergunta da mulher samaritana, onde devemos adorar? Exatamente. Justamente. Justamente por causa desse sincretismo aí. Outro dia eu prometo voltar com esse assunto, porque eu estudei muito sobre esse assunto. Inclusive a cidade de Samaria é no monte. É no alto. E foi o rei Onri de Israel que comprou aquela área lá para a construção da cidade. Perfeitamente. Certo? Essa história é muito longa. Se eu não vou falar aqui, mas outra. Qualquer dia a gente fala sobre esse assunto, viu? Então, meus irmãos, a oração, não é isso? Onde é? As alianças. Vamos agora para a oração lá, para a gente acabar, viu, amigo? Eu sei que Neemias é um homem de ação e de oração. 6 oração eu li aí no livro de Neemias 6. Eu botei até as referências aí. É a oração curtinha, de 2 palavras, mas ele está falou com Deus. Falou com Deus. Então, nas decisões, né, pode observar. Observe aí, ó, por ordem numérica. No capítulo 1, no capítulo 2, no 4, no 6 também, no 13 e no 13. 6 orações. Por isso que o homem foi um homem vitorioso, que ele não era só de ação. E a primeira oração dele, no início do livro de Neemias, é extraordinária. Lá no capítulo 1, né, pastor? Porque ele reconhece tudo, ele se dispõe por ele, pelo povo, e cita inclusive Moisés, né, a lei, dizendo que pecou, o povo pecou. E eu esqueci de uma aí, viu? A do capítulo 9. Que é a oração mais linda. A mais linda. A mais linda. A oração mais linda da Bíblia. Eu esqueci, pelo amor de Deus. Mas também me perdoe, viu? Na próxima vez eu não esqueço mais não. Tá bom? Então, meus irmãos, aí tem mais outra aí, ó. Acho que tem mais outro, né? Tem mais outro? Tem. Outro slide aí.
Neemias, um lado desconhecido. Neemias, eu não queria colocar isso aqui, não. Não fala pra ninguém isso aqui, viu? Não fica falando pra ninguém. Ó, isso aqui fica só entre a gente aqui, viu? Um lado desconhecido de Neemias. Eu quero entender que Neemias era um homem de temperamento altíssimo, fortíssimo. Era um homem de ação, de oração, mas ele também... Porque precisava, pastor. Sanguíneo. Pastor, precisava. Mas é Precisava claro. de pulso firme. É claro. Uma pessoa que dispõe como Neemias, geralmente ele é bem para frente. Bem pra frente, justamente. Justamente, olha só. Ele não é aquele cara que fica passivo, não. Ele é ativo. Vocês viram aí? Ele é ativa, filho. Vocês viram aí? Olha só, que coisa linda, ó. Neemias zangado. Zangado com os inimigos, querendo largar a obra, querendo terminar, querendo parar. Os inimigos, ele se zangou. Imagina trabalhando no sol quente lá, sem capacete e recebendo desaforo. Aí, Neemias, vocês vão brincar aqui, é? Mas tudo bem. Aí no capítulo 6 ali, ele faz uma oração imprecatória. Você sabe o que é oração imprecatória? A oração é amaldiçoando. Amaldiçoando. Era. O quê? Misericórdia? Nos Salmos é o que mais tem, a oração imprecatória. É a oração imprecatória, viu? E aí, ele lá no capítulo 13, ele ameaça espancar. Ele ameaça ali, reverendo. Eu fiz questão de botar referência para você tirar foto. Pode tirar foto aí. Manda o PDF. E aí, manda o PDF. E Neemias, lá no 28, ele amaldiçoa e espanca. Eu acho que ele precisava mesmo, viu? Eu acho que precisava. Mas isso aí era lá para o tempo de Neemias, viu? Nós estamos no tempo da graça. Era o Viu? cenário de Neemias. Era o cenário de Neemias. Não é para hoje não, por isso que eu falei, ó, não fala nada para ninguém não, viu? É só entre a gente aqui. Isso aqui ninguém fala de Neemias, ninguém fala. Mas eu lendo, fui marcando, isso aqui acho que eu vou botar lá, viu? Então é isso. E aí, fim da minha participação aqui, muito obrigado, viu? Deus abençoe, viu?